Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Meia Horinha. Dessa vez com Lucas Silveira, da Fresno. Esta fera aí, tudo quem bem? sabe faz ao vivo. Opa, agora mais do que... O cara não começa, não para de falar. Tipo assim, agora Eu mais faço do talvez, que literalmente, arquivo confidencial. Tá, enfim, prossigamos com seriedade. Com seriedade? Não. Boa noite. Enfim. Solta a vinheta que o Meia Horinha está no ar. Tudo bem, Lucas? E aí, cara? Belezoca? Maravilha. Tô olhando aqui, né? Tô olhando, né? Palavradas. Pergunta pra caralho. Pergunta pra caramba. Lucas César Lima Silveira, Tá nascido no Ceará, Esse aí. criado no Rio Grande do Sul e atual morador de São Paulo. É por aí. Tua família é toda musical, mas em que momento da tua vida você soube que era música? Eu não sei. Próximo. Não, tô ligado. Cara, música pra mim era um bagulho muito... Não rolava, era tão presente na vida que não tinha aquela coisa, nossa, agora nós vamos fazer música, ou não, agora nós vamos ouvir música. A gente morava numa casa, de boa assim, uma casa simplinha, mas que tinha uma saleta, que a gente chamava, que era uma sala de aparelho de som, e tinha um violão, sempre tinha um violão por ali. O meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu era bem criança, mas ele deixou um violão lá, foi o grande legado dele. Um violão. Deixou um violão lá que eu arrebentei ele quando eu tinha uns 4, 5 anos. Mas tinha um órgão em casa, tipo um teclado muito roots, assim, aqueles de madeirão. E, cara, a minha vida foi assim, no começo era isso, a coisa musical, sabia ligar o teclado e tinha vários ritmos e eu ficava tocando aquelas porra ali, tentando entender por que uma tecla era tal e tal. Foi aí que eu percebi, minha mãe percebeu na verdade que eu tinha um ouvido bom. Tinha um ouvido bom de conseguir ouvir uma música e analisando ali o tom dela, sem saber nada sobre tons, eu conseguia tocar aquela melodia, assim. Depois de muito tempo eu descobri que isso não é normal, não é que isso é raro, mas isso não é normal. Às vezes as pessoas que tocam não têm esse ouvido de ouvir qualquer coisa, saber que notas, assim, depois quando eu fui mais tarde, 15 anos depois, aprender as notas, aí hoje em dia eu tô ouvindo uma música e eu já na minha mente já se passa o Pro Tools dela tudo, assim, que nota tá indo, pra que acorde vai. E aí, pra me desafiar, eu acabo até ouvindo coisas muito complicadas, assim, porque aí eu não consigo ter esse tipo de pensamento e talvez eu consiga ouvir de uma maneira mais ouvinte mesmo, e não ficar tentando destrinchar que tom que tá as coisas. Então, mas assim, a música, ela permeou minha infância inteira. Fui virar músico mesmo, depois de muito tempo, porque eu só gostava de cantar e batia no teclado, tocava algumas coisas de ouvido, mas nunca peguei, eu gostava de jogar bola. Eu era uma criança bem normal. Não era aquela criança reclusa da música que fica em casa fazendo música e que fez aulas de música. Nunca fiz nada disso, só depois de velho. Joga uma bola ainda? Claro que não. Aí eu parei de jogar bola porque eu era um goleiro bem bom, assim, cara. Eu era um goleiro bem bom. Porque, só que sempre vai ter aquele cara que joga muito na linha e que também é um baita de um goleiro. Porque futebol é tudo a mesma coisa. Um cara joga na linha, põe o Neymar no gol, eu tenho certeza que ele vai pegar bem no gol. Entendeu? Mas agora tu põe um goleiro, um Danley na linha, não vai fazer porra nenhuma. Então, tipo assim, aí eu vi que eu era ruim pra caramba com os pés, mas eu me divertia muito. Tinha um time da galera lá do meu bairro. A gente jogava jogos seríssimos, assim, na infância. Mas aí quando fui começando a ficar velho, acho que a galera foi começando a dar muita porrada, assim. O futebol foi virando uma parada muito violenta. Eu chegava cheio de roxo em casa de cair. Era goleiro, né? Goleiro de futsal, então é surra, tipo jiu-jitsu, assim. E aí, enfim, aí eu fui gradualmente trocando futebol pela música, assim. Pouquíssimos anos depois, a galera assim, pô, o Lucas nunca mais apareceu aqui pra jogar bola com a gente. Tem uma banda, os caras, nossa, como é que é? Tipo, Angra? Aí eu, então, não. Tinha que explicar pras pessoas, né, que hardcore é uma outra história, que não é nada a ver com Angra. E o cara, mas tem solos? Eu, não. Mas que porra de banda é essa? Você tem uma cartola? Faz uns... Não, uns papos nada a ver, assim, a galera, né? Mas, enfim, foi quando eu troquei o futebol pela música. Troquei bem, porque com 14 anos, né, quando eu comecei a tocar guitarra mesmo, com 14 anos os jogadores bons, eles já estão prontos, né? Eu não estava nem um pouco pronto. Nem um pouco pronto. Mas nem um pouco. A sua banda, Democratas, É. que mudou o nome pra Fresno porque você achava a palavra engraçada.
Como que foi tudo isso? Essa banda, eu Fresno. comecei a tocar violão, foi num verão de 98 para 99. Comecei a tocar violão naquele verão. Tinha um violão lá, foi quando eu meio que me reaproximei um pouco do meu pai, assim, começou a rolar uma... A gente foi pra uma casa, ele tinha uma casa lá em Mostardas, que é uma cidade praiana que ninguém toma, assim, uma praia bem gaúcha, assim, né, um mar marrom, aquela areia sem fim, vento pra caralho, fica frio pra caramba, é uma praia muito não praiana, assim. Porém, tinha uma galera muito legal lá e tinha esse violão, eu comecei a tocar lá, assim, meu irmão me ensinou meia dúzia de acordes, meu irmão também toca violão, todo mundo toca na família. E aí eu fui o cara que pegou o violão e comecei a levar super a sério, assim, coisa de mês, eu já tocava melhor que os caras, que meus irmãos. Nesse meio tempo tinha caras no colégio tocando violão, no começo ali, isso era o primeiro ano do segundo grau, né, então o Vavo tava tocando violão, tinha outros caras, todo mundo pegou junto, assim. A gente, nossa, vamos montar uma banda, e o nome da banda vai ser Democratas. Aí, a gente, quando começou a rolar o Napster, olha isso que coisa velha, né? Já tá nascendo, quantos anos tu tem? 21 anos. Então, não tá ligado. 95. 99, um amigo meu chegou no ICQ e falou pra mim assim, tá ligado, Napster, o que é isso? Ah, um bagulho que tu baixa umas músicas das pessoas, tem todas as músicas do mundo, não pode ser verdade. Aí eu procurei minha própria banda, Democratas. Aí tinha lá Democratas, só que não era minha banda. Não era a sua banda. Aí eu, caralho, bom, consegui mandar um e-mail pros caras. Aí eu vi que eles já eram uma banda que existia há mais tempo que a gente, assim, que era uma banda de Recife. Também era de hardcore. Aí eu, putz, cara, a gente vai ter que trocar de banda. A gente ficou com vários nomes muito provisórios, assim. Na época eu lembro que a gente tinha umas 20 músicas demo, né? E eu ficava trocando o nome delas toda semana, assim, trocava o nome da banda. E aí a gente tinha um show marcado em 2001. Isso já era 2001, a banda já tava rolando um ano e pouco. Aí a gente tinha um show marcado, o primeiro show numa casa underground, assim, sem ser num rolê colegial, né? E aí o primeiro show nessa casa underground, tinha que fazer o cartaz do show, era o que eu tava promovendo, eu, vai ser Fresno, era o nome daquela semana. E a gente fez um cartaz muito foda, assim, Fresno, existe uma chance dessa arte existir ainda. E aí, será que existe, cara? Eu tenho um pequeno museu da Fresno, com um monte de cartazinho, assim, de tudo dos primeiros anos, tudo, até 2005 tem praticamente tudo. E aí, aí virou Fresno nesse show, nessa época eu tocava umas 3 bandas, tocava numa outra banda que chamava Semi Insano, né? Que depois os caras mudaram para Semi Insano. Essa banda era animal, meu. Era uma banda que todo mundo tocava pra caralho. A galera tocava no FX igual, tocava Pennywise igual. Eu era o pior da banda, assim. E no Fresno, a gente ainda era muito toscão, assim. A gente não conseguia fazer as levadas hardcore. A gente não conseguia tocar CP22, que as baterias eram muito rápidas. Então, mas foi nesse meio tempo aí que mudou, assim. E pela nossa limitação de não conseguir tocar as coisas super rápido, a gente começou a fazer a música mais devagar, foda-se. Né? Vamos fazer a música que a gente consegue fazer. E ali a gente encontrou, a gente poderia ter até mais espaço para trabalhar melodia, trabalhar voz, trabalhar guitarra, trabalhar outras coisas. E aí a gente chegou no nosso som, que era tentando fazer hardcore, só que a gente não fazia. E aí virou o nosso som ali. É isso aí, a identidade da banda. Exatamente, mas foi sem querer. De todos os integrantes atuais da banda, você e o Vavo são os que estão desde o começo. Isso há mais de 15 anos. Como que é se reinventar cada trabalho? A gente conversa muito, cara. A gente conversa muito. Tem coisas que a gente não conversa tanto, mas basicamente a gente trabalha... Sempre existe um núcleo criativo para cada trabalho. Eu sempre estou nesse núcleo criativo, assim, a galera que inventa aquela coisa pro próximo disco. Vamos fazer um disco chamado Revanche, que ele vai ser assim, assim, assim. Nessa época era mais eu e o Tavares que discutia isso. Quando tinha o Cooper na banda, era eu e o Cooper. O Cooper era um cara que era uma biblioteca musical, assim, tava ligado em tudo. A gente conversava muito, sempre teve esse núcleo criativo, assim. Aí o Infinito foi um disco que eu fiz mais, foi mais focado em mim, tava sem saída. Então, mas sempre tem um núcleo na banda, assim, não é que os outros não estão fazendo nada, tem nada a ver com isso, mas é assim, a faísca, a ideia, quando vira música, depois a banda toca, cada um põe o seu instrumento e pá, mas o disco tem que nascer, entendeu? Por exemplo, esse último disco, ele nasceu numa viagem minha do Guerra, assim, que a gente começou a fazer umas músicas, umas outras levadas mais brasileiras, o Guerra já estava mais tempo na banda, então ele já tinha mais personalidade ali dentro. Então, esqueci o que era a pergunta, mas basicamente tem sempre esse núcleo criativo que vai se reinventando. É isso. Porra, eu tô todo dia, sei lá, quando eu viajo, eu meto no Spotify, fico ouvindo música que eu nunca ouvi na vida. Putz, isso aqui é muito bom, anota lá, pá, vamos ouvir mais disso. Pô, eu poderia fazer uma música assim. E
Então, vai tipo, e, querendo ou não, com o tempo tu já fica mais organizado, a gente já fica sabendo qual vai ser os próximos saltos, assim, que a gente vai dar. Ah, beleza, a gente fez agora um disco bem cinematográfico, agora vamos fazer, sei lá, vamos fazer esse disco ao vivo, depois vamos fazer uma parada só muito pesada, escrota, cavalar, assim, depois vamos fazer um disco muito acústico, depois eu... E a gente fica fazendo isso, música é só isso, cara, não tem mistério não. Da hora. Em todas as entrevistas eu tenho tentado abordar todos os trabalhos lançados pelo convidado, né? Só que você tem muita coisa. Não, nem começa. Então eu pensei. Resume. Vamos resumir. Chatão, Isso aí. Chatão com as pessoas aí. Exatamente. Fala um pouco sobre o quarto dos livros, assim a gente vai seguindo por todos eles. Então, o quarto livro do primeiro disco é aquele momento que eu te falei. A gente tentou ser uma banda de hardcore e fizemos um semi-hardcore, assim. No entanto, o que era hardcore pra mim era o hardcore que era em voga naquela época. Era feito na Califórnia e ele era melódico. Existia o hardcore do outro lado dos Estados Unidos, que é mais malvadão, tipo H2O, umas bandas mais malvadonas, assim. A gente gostava do hardcore da Califórnia, vídeo de skate, vídeo de surf, tinha aquelas músicas, tipo No Use For A Name, No FX, a gente tentava fazer isso. E ao mesmo tempo, a gente gostava de Los Hermanos, que também é uma banda de hardcore, as pessoas não sabem, mas Los Hermanos era uma banda também que tentava fazer hardcore e o Barba não conseguia fazer o tupatu, ele fazia tupatu, e várias músicas do primeiro disco dos Los Hermanos são hardcore, tipo assim, vai, seja lágrimas, aquilo ali é hardcore. Então, as pessoas chegam na sua sonoridade errando, né? Não é errando, se tu tenta fazer bagulho ele fica, mas aquilo ali é o teu erro, ele é só teu. Acerto, tu conhece os acertos, a música nova da Taylor Swift, beleza. Tu vai tentar fazer, tu vai cagar no meio do caminho e vai virar o teu negócio. E esse disco é o disco que a gente fez na cagada, é o primeiro. É tipo assim, quais são todas as músicas que a gente tem? É pegar todas as músicas e gravava. Eu tinha uns 17 músicas, sei lá, e a gente gravou 10. Ficou algumas de fora nesse meio tempo, várias porque a gente nem tinha capacidade de tocar as músicas. E na época não tinha uma bateria eletrônica foda, ou a gente nem sabia gravar direito, então não, eu poderia, hoje em dia tem banda muito ruim, muito iniciante que faz um disco com bateria eletrônica convincente, né, com som convincente, e a banda soa muito foda, e aí tu vai ver o show é horrível, porque os caras não conseguem reproduzir aquilo. E a gente não, o nosso disco era tão horrível quanto era a banda. Puta merda. Tão mal gravado, tão mal tocado, mal cantado, mal interpretado, quanto a gente era naquele momento. Então, pega a discografia da Fresno inteira, tá lá no Spotify, pega ela inteira, subir na ordem, mas vai melhorando. Assim. Exatamente. E tem bandas que às vezes, como banda que trabalha com produtor ou que trabalha com gravadora grande na época, os caras dão um jeito do negócio ficar nivelado, assim. Mas na época era transparente, mas era bosqueira mesmo. O Rio, a cidade, a árvore. Aí já foi o Fresno já tinha viajado um pouquinho pelo Brasil, a gente já tinha aprendido, eu acho que o baterista tem que gravar com metrônomo pra ficar certinho, esse tipo de som é muito complicado pra um cara tocar sem o metrônomo. Aí teve a briga do Cooper com o metrônomo na época, Cooper era o nosso batera na época, que a gente nunca tinha gravado, né? O metrônomo é um bagulho que te diz o tempo, assim, o tempo é esse, não é o teu tempo que tu vai ficar, sabe, o cara cansa, fica mais devagar, o cara tá agitado, fica mais rápido, não, é tipo... E aí é o disco que a gente se profissionalizou, assim, porque tinha rádios querendo tocar Fresno, eles não tocavam porque a gravação não condizia. E aí a gente já tava com o nosso primeiro empresário, assim, tinha um pensamento meio, nossa, agora vai bombar. E aí a gente fez lá Onde Está, Orgulho, várias músicas que tocaram em rádio e que elas já tinham uma sonoridade aceitável pro rádio. Então eu vi hoje não tem mais. Naquela época a rádio tocava rock, né? Onde Está, uma música romântica, brega, só que ela é rock. Inegavelmente, sabe? Tem guitarra, tem isso aí tudo são coisas que uma pessoa ouve hoje e não tem como ouvir isso no rádio, né, hoje em dia. Nem na rádio rock, só toca folk, chapelão, sabe? Então, foi o disco que a gente pensou assim, vamos fazer um disco que essas músicas aqui, essa que tem cara de rádio, vamos fazer um clipe. Já tinha um pensamento meio de banda, assim. Mas nisso a gente já tinha tocado em várias cidades do Brasil, já tinha ido até o Nordeste, já tinha ouvido as outras bandas, já tinha uma noção do que era o nosso mercado, do hardcore, do underground. Tinha o Sugar Cane na época, tinha o Emo Ponto, tinha, sei lá, Dance of Days, tinha várias bandas que estavam grandes, isso o Dead Fish já vinha há 10 anos antes sendo grande. E a gente, vamos fazer uma gravação no nível desses caras, assim. A gente tentou e chegamos num resultado... Mas enfim, gravação foda-se, é um disco que marcou muito, assim, porque ele foi o disco que a gente começou a fazer shows. Assim, a gente começou a saltar no Rio Grande do Sul, principalmente para fazer shows de rádio, eram shows que tinha equipamento, que tinha, sabe, pessoas na frente do palco. E também começou a dar uma hypada forte no underground, assim.
poder ir pro Recife, poder ir pra São Paulo, tocar no hangar, encher o hangar, entendeu? Tem pessoas aí, fãs da Fresno, que colavam no hangar em 2004. Então, tipo assim, tem muito tempo que a gente já enchia aquele lugar lá. Isso antes de sair no jornal, antes de um cara de gravadora. A gravadora tava trabalhando com a KLB na época, entendeu? Então, a galera não sabia o que tava fervendo ali no underground. Em 2006 veio o Ciano. Veio. E aí já foi outra história, assim, eu acho que o Ciano, eu trabalhava ainda numa produtora, foi quando eu comecei a querer produzir mais as coisas, né? O Rio Estadiário foi um disco que a gente fez na casa do Tavares tá lá, o produtor, porque ele sabia gravar, ele tinha já algumas coisas de gravação, e o Ciano já foi um disco, não, vamos produzir essa merda aí. Aí a gente chamou o Rodriguinho Del Toro, que era um cara que estava lá bombando em Porto Alegre na produção, que era o cara que conseguia tirar som gringo em Porto Alegre, que já usava tecnologias que os estúdios fodões não usavam. E aí, tipo, vamos fazer um disco, mas eu vejo ele muito como uma continuação do segundo, assim, só que ele tá mais certinho ainda em termos de música. Eu acho que foram músicas que eu fiz num espaço muito curto de tempo e por isso elas têm uma unidade muito forte. É um disco que quase nenhuma música te joga fora, assim, quase nenhuma música... Tipo assim, se perguntar a preferida do Ciano pros fãs, cada um vai dizer uma, saca? Porque é um disco que várias músicas desse disco agradaram muitas pessoas e pra gente foi o divisor de águas, assim, foi o disco que nos levou pra MTV, foi o disco que nos trouxe pra São Paulo, foi o disco que marca o auge dessa inflação do emocore mesmo, assim, né? Porque depois de 2007 virou palhaçada, começou a virar... tipo estilo, maquiagem, não sei o que, nada a ver, mas antes disso o emocore, quando ainda era meio que um bagulho de som, eu nem falava emocore, era emo mesmo. Quando eu falava emo no sentido de som, existiam bandas pelo Brasil fazendo um som emo de segunda onda, ou terceira onda, enfim, um emo modernizado, não é o emo roots lá, podrão do Fugazi, enfim, era um emo polido já, porque nos Estados Unidos era o maior bagulho, né? Nos Estados Unidos tu ligava uma rádio, eu não tava lá, mas tu ligava uma rádio, tava tocando The Uses, tava tocando My Chemical Romance, o Green Day era emo na época, o Blink ficou emo na época, e tinha também um monte de... Quando o bagulho bomba, começa a surgir um monte de farsa também, né? Tipo Good Charlotte, Simple Plan, e não sei o que, e era o maior bagulho. No Brasil era óbvio que, mano, ia acontecer também, e aí é um disco que a gente visualmente e até... Enfim, de comportamento a gente era zero emo, né, mano? A gente era os caras muito futebol lá, falei, o Luquinhas do futebol. E tipo assim, aqui em São Paulo foi quando a gente mudou pra cá que a gente viu que existia uma cena, a gente descobriu que não podia ir na galeria do rock, porque não tinha 10 mil pessoas lá, e a gente era muito superstar nesse rolê aí, que aí foi quando a galera começou a chamar atenção, e foi assim, nossa, vamos contratar todas essas bandas. Aí o Bonadil foi lá, pegou o NX0, pegou nós, pegou sei lá quem, pegou não sei quem, vou pegar todas, que é pra não bombar nenhuma. Exatamente. Boa sorte, NX0. Não, enfim, e aí, cara, então foi um momento que ficou inevitável, assim, tanto que a MTV, pô, vamos fazer um festival e fazer um DVD, aí rolou 5 bandas, que foi tudo fruto dessa época do Ciano, assim, foi o momento em que a gente bateu na tampa do underground, assim, não tinha como crescer mais sendo uma banda underground, porque aí foi salvar, não, agora tem que entrar em rádio forte, porque o bagulho tava, sei lá, tinha 1 milhão de pessoas ouvindo, e pra chegar nos 10 milhões, não tinha mais como ser pelo underground, porque esses outros 9 milhões, eles não estavam no Orkut, tá ligado? Eles estavam em casa, ouvindo rádio. Então foi o disco que foi inevitável, assim, a banda cresceu tanto ali com aquele disco, que aí era inevitável que a gente ia parar na gravadora, era o passo seguinte, assim, não teria como lançar mais um disco independente. Qual a sua favorita do Ciano, Tavares? Ai, jura por Deus? Juro por Deus. Luciana favorita? É. Você não vai poder cantar? Não, Só falar. eu só quero saber a sua favorita. Ai, tem tantas que é dos Correios. É, que a foi bombou A demais. sua favorita do Ficou Ciano? Minha favorita do Ciano, eu acho que Cada Poça, né? Ai, É uma essa música que eu também, acho tem muito várias. forte, assim. Ela é boa até hoje pra mim, assim, eu gosto dela inteira até hoje. Ela é forte. É, não, Cada Poça é Ficou assim, ó. É, meu, Não pô, esperava você fazer. pensa assim, a gente fez uma música de 6 minutos, tá ligado? Na época era inconcebível fazer uma música de 6 minutos. Hoje em dia todo disco da Fresno tem uma música de 6 minutos, por causa de Cada Poça. O Redenção foi lançado pela Universal, como você Uhum. acabou de falar. Qual foi a diferença de gravar um disco por uma gravadora? Foi mais fácil ou mais difícil que os outros? É, o que aconteceu, resumindo, foi isso, assim, a banda ficou muito grande. Tipo
assim, a gente fazia shows que tinham 5 mil pessoas e fazia shows ainda undergrounds, assim. Teve um dia que a gente fez Espaço das Américas e um lugar em Jundiaí que era tipo um puteiro, no mesmo dia, cara. Aí a gente falou assim, pá, tá errado, vamos dar uma nivelada, porque o que a gente quer? A gente quer ser a banda do Espaço das Américas ou a banda do puteiro? No fim das contas, o puteiro foi crescendo e virou o que é o underground de hoje, assim. No entanto, o Redenção foi isso, foi quando rolou um vai ou racha na Fresno, assim, tipo assim, galera, agora a gente é obrigado a morar em São Paulo, porque assim, toda semana a gente tava na MTV, saca, ou fazendo algum bagulho, só a gente tem que morar em São Paulo, a gente tem que se virar, a gente tem que ganhar dinheiro pra se manter em São Paulo, a gente tem que fazer essa banda virar alguma coisa, sabe, a gente tem que levar super a sério, meu, todos os dias a gente vai trabalhar pra esse bagulho bombar. Nesse meio tempo, esse DVD das 5 bandas, teve uma música que foi trabalhada, foi Polo. Foi o primeiro, foi tipo assim, foi a semente do power pop do Brasil, né? Porque a gente tava nessa onda, foi quando eu comecei a migrar um pouco desse lance do HC, ou do emo-core, tipo, ou do emo, tipo, Dashboard, eu comecei a ouvir, tipo, umas bandas tipo Cartel, ou tipo, umas bandas, ou o próprio Underling, né? Ele veio nessa levada, assim, que são bandas que têm uma pegada mais pop, né? Mas não é o pop, mas enfim. Bandas que tem essa pegada quase divertida, assim. E aí, enfim, Polo bombou para caralho. A gente fez festivais enormes com essa música. E aí a gente ia fazer o disco, que o disco ia se chamar Polo. Era o disco Polo, já tinha todo o conceito, assim, era uma bolinha vermelha e não sei o quê. E ele era todo esse disco assim, que ele tinha guitarra pra caralho, mas as estruturas das músicas eram todas mais no andamento do Vamos Pular, que é 130. Se eu te disser que não vou, sabe, todas as músicas são nesse andamento, pega lá Contas Vencidas, Polo, Redenção, a primeira lá, enfim, não quero lembrar, todas são nesse andamento pra tocar em festival e botar a porra abaixo, assim. Mas é uma fórmula bem gringa e que tem que ser gravado do jeito que os gringos gravam, que é, milimetricamente calculado. Coisa que, apesar do estúdio Midas lá, né, porque estava no Bonadil, ser um puto do estúdio, um dos melhores do Brasil, a política do estúdio não era pegar o som e deixar ele polido, assim. A política era pegar o som e deixar ele radiofônico. E lá tem, estou exagerando um pouco, mas basicamente tu passa o som por dentro de uma maquininha que transforma ela num som radiofônico, assim. É aquilo lá que eles fazem lá. Que é tipo assim, meu, a voz super na cara, as guitarras, lá embaixo a bateria quase sem prato, pra ficar um som que no rádio, porque o rádio ele dá um shh na música, assim. Então, o cara calcula o som, não pro fã ouvir, ele calcula o som pro cara da rádio tocar e que no rádio ela vai ficar mais alta e mais foda que as outras. É nesse tipo de maldade, assim, o pensamento. E aí, o que aconteceu? Esse disco bombou para caralho, porque era uma época que não tinha como não bombar, não tinha nem que tentassem não bombar o Fresno, não tinha como, porque tinha muito público, tipo, tinha o CPM ou até o NX que assinou antes da gente. Tipo assim, o NX ele assinou tipo um ano antes, e nesse um ano que eles ficaram assinados com a gravadora grande e a gente não, eles viraram tipo a maior banda de todas, em 2007. E a gente veio nesse rastro aí. 2008 foi o ano que nós teve investimento e teve gente trabalhando e dinheiro, meu, jabá, rádio, gravadora, tipo assim, gravadora não trabalha de outra maneira, até hoje. Tipo assim, tá, quanto é pra tocar em todas as rádios do Brasil? Ah, beleza, pá. E aí, o próprio som lá, uma música, um jingle que eu fiz pra uma rádio do Rio Grande do Sul, que a rádio do Rio Grande do Sul falou: ah não, essa música não está boa o suficiente. Eu, beleza, vamos botar o disco da Fresno, foda-se. A música virou o principal maior hit até hoje da banda, assim. Se não é esse, alguém te faça ouvir. Também é uma música que o Bonadil tinha ouvido lá no Ciano e falou: vamos regravar isso porque essa aqui a gente não aproveitou. Do contrário, mano. Essa aqui a gente não aproveitou. Mas, enfim, nesse vai ou racha, o Leso tava trabalhando já, ele falou: ah, beleza, eu vou sair da banda porque eu não vou poder morar em São Paulo, eu tenho um trabalho. Não parecia também que a banda tava Quer dizer, pra mim já parecia. Pra mim parecia que não tinha como dar errado, né? Mas aí o Leso ficou assim: putz, cara, eu não vou conseguir me dedicar tanto, então tchau. Aí o Cooper chegou a gravar o Redenção e também, lançando Redenção, ele não quis segurar a peteca, assim, estava brigando bastante também. E aí o Cooper vazou. Nesse meio tempo entrou o Bel, assim, pra trabalhar o disco, ele não gravou o disco. E aí, porra, cara, foi um ano que não tinha tempo para nada. Tipo, todo dia tinha uma rádio, um compromisso, um negócio, não sei o quê, a TV. E isso fez naquele ano ali, 2008, 2009, a gente virar, sei lá, talvez
Era uma das maiores coisas que vinham acontecendo na música, assim, todo mundo tava ligado na minha cara, odiando ou não, todo mundo tava super sabendo o que era Fresno. No entanto, como eu queria ter trabalhado o disco, foda-se o que eu queria trabalhar na época, era uma discussão, banda, gravadora, empresários, não sei o quê. No caso, a gravadora e o empresário era a mesma pessoa, então tu não tinha como discutir com o cara. Normalmente tu tem empresário e a gravadora. O empresário briga com a gravadora, ele é feito pra brigar com a gravadora, ele é feito pra tirar dinheiro da gravadora. E quando tem o empresário e a gravadora, ele fala assim, então não vou gravar. Fudeu. Então, tipo assim, não tem negociação, basicamente. Ou tem a pior negociação de todas, que é tipo assim, beleza galera, faz o que vocês quiserem. Só que tu sabe que com isso ele tá querendo dizer assim, não vou fazer nada pra vocês, vocês vão se fuder, aí eu vou provar que eu tô certo. E aí eu vou, esse nível de... é só ler uns livros aí de como convencer pessoas que tu entende que é só fazer isso, né? Faz parecer que é a ideia da pessoa. Então, foi o disco que a gente fez bem do jeito que a gente queria, no entanto a mix não foi do jeito que a gente queria, a mixagem. E as músicas não foram trabalhadas numa ordem, talvez, que a gente quisesse, porque a gente achava que a Europa era um puta hit, óbvio que não era. Mas assim, a gente estava disposto a bombar menos, mas ter hits que nos representassem com aquela banda que gravou o Ciano e pá. Entendeu? Porque se o Ciano tivesse trabalhado com as músicas mais pop do Ciano, teria sido uma outra história, mas eles trabalham o quê? Mesmo assim, trabalhamos Quebras Correntes, Casa Poça, foi tipo quase uma música de trabalho. Enfim, foda-se, bombou muito essa época. E aí a gente estava pronto pra ter coragem de fazer o Revanche. Em sequência veio o Revanche. Cara, então o Revanche só existiu porque a Fresno estava muito bombada. Porque se o Redenção não tivesse dado certo, talvez a gente fosse fazer um disco mais pop ainda, entendeu? Mas, e eu me lembro dos conselhos na época, assim, né? Porque a gente veio do investimento do Redenção, que é o primeiro disco da banda. O primeiro disco da banda nunca é o maior investimento, né? Primeiro disco na gravadora. Então, rolou assim, beleza, agora que vocês for disco de ouro, caralho, vamos explodir vocês. Daí a gente pensou assim, tá, mas vamos explodir certo, né? Vamos explodir, vamos voltar um pouco pro que a gente acredita e fazer o disco do jeito que a gente quer. Beleza, tu quer que deixe o tempo seja o hit desse disco, mas tudo bem, ele vai começar com Revanche. Então já existiam negociações, foi um disco que o Bonadio nem entrou no estúdio praticamente. Ele só participou lá no começo, quando a gente fez umas 15 demos, ele ouviu todas e falou, essa aqui não sei. E dentro dessa que ele falou não sei, tinha tipo Vida. Dentro dessa que ele falou, isso aqui eu acho que não entra no disco, tinha o Diga Parte 1. Tinha um monte de música assim, que, cara, era pra estar no Revanche já. Enfim. Mas eu acho que assim, porque a gente estava alavancado por esse sucesso do primeiro disco na gravadora, a gente falou, agora vamos fazer um disco mais pesado, porque o show, ele, mesmo no Redenção, um disco pop, o show ele era pesado, assim, tinha uma vibe show de rock mesmo, né? Porque o rock também não precisa só metal. Então ele tinha uma vibe show de rock, de galera pulando, de galera gritando, enfim. E aí a gente fez o Revanche, que é esse disco já mais mal criado, assim, galera mais braba, mais velha. Até as roupas mudaram, tudo mudou. E foi basicamente o disco que nos mandou embora da gravadora, né? Embora, tipo assim, o disco vendeu sei lá quantos mil também, deve ter sido disco de ouro, só que os caras nem pra imprimir um disco de ouro pra nós fizeram. Mas enfim, foi um disco que foi, como pode um disco da Fresno tá na lista dos discos melhores discos do ano da Rolling Stone, que seria tipo uma revista treinada pra falar mal da Fresno, tipo assim, Exatamente. Crítica musical, falava mal da Fresno. Mas esse disco foi pra lista da Rolling Stone, junto com o disco do Bishop. Então é um disco, um ano que de 25 discos, tinha 2 discos meus lá. E nos levou pra capa da Rolling Stone, foi um disco indicado ao Grammy. Foi um disco que fez várias pessoas perceberem, Fresno talvez seja legal mesmo, eu acho que eu tava enganado, sabe? Então, mas pra uma gravadora, tudo isso que eu falei não significa dinheiro. Tipo assim, ok, a capa da Rolling Stone não vai fazer voltar o meu investimento. As pessoas falarem bem, não vai voltar o investimento. A gravadora vende presunto, se precisar, entendeu? E a banda é um presunto, e é normal isso, não é um bagulho que eu fico, esses caras não piram na arte, não tem nada a ver com isso, cara. Só que assim, a gravadora precisa de uma matemática lá no Excel deles, tem que fechar. E aí também existe, quando a gravadora não tinha crise, quando não tinha crise do mercado musical, as gravadoras tinham tanto dinheiro que eles faziam vários trabalhos no prejuízo, porque eles sabiam que aqueles artistas eram importantes, sabe? O Caetano Veloso, Elis Regina, o Chico Buarque, todos esses caras deram prejuízo durante décadas para as gravadoras.
Tipo assim, eles pagavam um disco, na época fazer um disco era tipo R$1 milhão. E dava prejuízo, mas os caras só que lá tinha um diretor artístico, que é um cara que entende de arte. E falava assim, beleza, mas esse cara tem que ficar na gravadora, porque esse cara é foda. Vamos, olha aqui, lança esse cara aqui que tá vendendo 1 trilhão de discos, lança ele, ganha dinheiro com ele, mas paga pela carreira desses outros caras. Então tu fazia um sucesso na tua gravadora pra pagar outros 10 caras que tu aposta. E desses 10, talvez um fosse virar um grande sucesso. Mas se as gravadoras pensassem só... Hoje em dia, todos os diretores de gravadoras que eu conheço não têm background de música, são caras que trabalham com contabilidade. Então, tu já entende como é administrar uma gravadora. Então, é o disco que fez com que a conta não fechasse lá na Universal e falaram assim, vocês querem sair, pode sair. Só que a gente estava tão com o ego tão lá em cima, que a gente falou, nossa, esse era meu sonho. Meu sonho era sair da gravadora sendo a Fresno bombada de 2010, 2011. Então pra gente foi a melhor coisa, porque a gente tava querendo tipo, rescindir, a gente queria dar tudo pra não trabalhar com o Rick Bonadio mais, não porque ele é o demônio, e sim porque a gente não queria mais ter que discutir sobre o que a gente queria, não é nem de um cara que não deixa ninguém fazer as coisas, não tem nada a ver com isso, mas a gente não queria mais ter que falar com alguém assim, o que tu acha disso? Ou melhor, eu quero falar com alguém que eu quero opinião, e não alguém que eu não tô afim da opinião, alguém que eu vou dar uma referência de pop, ou de rock, ou de rap, e essa pessoa não sabe o que eu tô falando. Tipo, sabe, tu mostra Arctic Monkeys e o cara, essas bandas americanas, sabe? Ou tipo, essas bandas, enfim, não vou ficar falando mal de ninguém, mas é uma pessoa que tem uma referência que não é a nossa, sabe? Tipo assim, se os caras não sabem o que é NoFX, eu não tenho como conversar com essa pessoa sobre música, os caras não sabem o que tá rolando nos Coachella gringo, sabe, se ele não sabe o que é o Tycho, o Exposed the Sky, se ele não sabe o que é o MST3, se ele não sabe quem fez a trilha de tal filme, eu não tenho como conversar com essa pessoa, porque o cara não vai entender nenhuma referência que eu tô falando. Tipo, eu prefiro falar com a minha avó, então. Entendeu? E, enfim. E aí, mas a gente se viu livre de uma gravadora. No entanto, esse tempo na gravadora nos transformou numa banda muito grande, assim. Então, pra gente era perfeito. Nossa, agora a gente é independente, não temos mais uma gravadora, no entanto, temos um público que a gente angariou e a gente vai se virar com esse público aí, mano. A gente sabe fazer esse público aí continuar nosso. A gente estava com o ego super inflado, foi zero ruim. A gente saiu pra beber no dia que a gente saiu da gravadora. Tipo assim, então foi zero ruim sair da gravadora e a gente só tava muito afim de fazer o nosso próximo negócio. Cemitério das Boas Intenções, que segundo vocês, na época foram as melhores faixas já escritas pela banda. Continuam sendo ou não? Não, porque toda vez que a gente lança um disco, a gente diz que são as melhores faixas. E provavelmente quando a gente lança um disco, são as melhores faixas pra nós. Mas não, hoje em dia não. No entanto, quando a gente fez o... Quando a gente fez o Cemitério, eu te falei, né? O Revanche foi o disco que nos tirou do Universal. O Cemitério foi o disco que nos tirou do Bonadio. Porque a gente saiu do Universal e continuou empresariado pelo Rick mais 1 ano e pouco. E aí... Mas a comunicação estava tão ruim que a gente demorava um mês para conseguir trocar uma ideia, às vezes. A gente precisava do estúdio para gravar alguma coisa, precisava de 2 meses porque estava gravando, sei lá, Manu Gavassi. Enfim, não tinha mais nenhuma comunicação. Como é que tu não tem comunicação com a pessoa que ganha 40% do teu dinheiro? Tipo assim, tu ganha 40% do meu dinheiro, tu tem que atender o telefone às 4h40 da manhã, com eu, bêbado, chorando, porque tu tem 40% do que eu ganho. Tipo assim, tu é sócio da minha vida. Então, tipo assim, atende essa merda desse telefone. E tipo, quando tu não tem contato com a pessoa que fala, que tipo assim, que era pra estar carne e unha. Exatamente. Então, eu estava tão sem contato que a gente gravou o Cemitério sem nem falar com ele. Mas não porque a gente, vamos gravar escondido, sim, porque a gente não tinha mais contato. A gente falava com o sub dele lá, o cara que cuidava do dia a dia. Enfim, até que um dia, e a gente... É tudo muito bizarro. Aí a gente tinha feito uma permuta com a Rolling Stone, que a gente tinha direito a uma página da Rolling Stone. E aí a gente, por que a gente vai usar pra fazer essa página que a gente tem na Rolling Stone de dezembro? A gente, vamos gravar um EP, e aí a gente usa essa página pra anunciar o EP. Foi só por isso que existiu o Cemitério das Boas Intenções. Porque a gente tinha uma página pra usar, a gente não queria anunciar, sei lá, vai ter show, não sei onde, vamos fazer um EP, a gente grava em uma semana. E tanto que as músicas elas são meio inacabadas, assim, não é um disco que tem polimento. Porque a gente fez rápido. E fez tudo meio, não ao vivo, mas com uma cara de ao vivo. E a gente lançou assim, lançamos aí, não sei o que. Botamos a nossa página da Rolling Stone lá, com as vacas estampadas. E foi um disco
todo disco é um divisor de águas, mas esse foi um disco, porque o Revanche tinha um monte de música pesada e um monte de músicas mais ou menos pesadas, ou menos, ou não pesadas, e o Cemitério é um disco que ele é todo, tipo assim, ele tem Crocodilhas, A Gente Morre Sozinho, Não For Mais, que é uma música que nem era da Fresno, uma música que o Tavares fizemos pra Carox cantar, há uns anos antes. Aí ela cantou e a gente, vamos pegar de volta pra nossa música, porque ela é boa, a gente fez aquele arranjo lá. E, enfim, é um disco todo pesadão. Na época talvez estivesse bombando, começando a bombar mais aqui os lances de metalcore, e a gente não tem nada de metalcore, mas aquele disco, um fã de metalcore poderia ouvir e falar, nossa, que legal. Entendeu? Então, é um disco que fez uma média nossa com quem curtia um som mais pesado, ao mesmo tempo foi, por isso, teve uma parcela de pé na jaca, assim, porque fez com que muitas pessoas achassem que a Fresno é uma banda pesadona, e tudo que tivesse que não é pesado, a galera ia ficar puta depois. Basicamente isso que aconteceu. Pra mim, foda-se, eu faço a música que a gente tá afim. Mas, e também foi o último bagulho do Tavares na banda. Nessa época ele já sabia que ia sair da banda, só que ele não tinha falado pra ninguém da banda. Então, foi um disco que ele também, não foi um disco que teve aquele pensamento estratégico assim, pô, vamos fazer uma música que vai tocar no rádio, ou vamos fazer uma música que a galera vai unir mais todos os públicos diferentes que a gente tem. Foi um disco assim, vamos tacar ali, foda-se. E tipo assim, quando tu vai sair de uma banda, tu não se importa mais com o futuro dela, então tu vai lá e tá com foda-se mesmo. Então, tipo assim, eu, apesar de ter uma liderança na banda, conta muito o que as pessoas estão falando. Se eu tiver uma ideia da banda e falar assim, cara, essa é a pior ideia que já deu na vida, eu não vou conseguir levar essa ideia pra frente, entendeu? Mas no caso, o Tavares pilhou muito pra gente fazer esse disco pesadão, da mesma maneira que ele tinha pilhado muito pra fazer o Revanche popzão, né? Então, a gente fez esse disco pesadão e a galera pirou pra caralho. Foi uma das épocas de shows mais intensas, assim, que a gente fazia um show que era, paulada. Mas, ao mesmo tempo, esse era todo um movimento, assim, nosso, um desespero pra deixar de ser visto como a banda de Alguém Te Faz Sorrir, como a banda de uma música. Então, eu me odiava por dentro por ter feito essas músicas. Eu me odiava por dentro por fazer uma coisa que eu não fiz na maldade. Eu não fiz essas músicas querendo ganhar dinheiro, eu fiz aquelas músicas porque eu queria, porque eu fui criado num universo muito amplo musical, eu faço música de tudo quanto é tipo, mas assim, nessa época eu tava com uma visão distorcida de mim mesmo, assim, eu tinha uma batalha dentro de mim mesmo, falando assim, nossa, é tudo culpa tua, tuas músicas são uma bosta, e não sei o que, as pessoas não curtem tua banda, e pá, e aí eu comecei a ficar meio mal assim, então vamos fazer um disco todo desesperançoso, todo pesadão, todo mundo vai tomar no cu de todo mundo. O disco é basicamente isso, né? E putz, cara, é um sentimento genuíno, no entanto, ele não é positivo, assim, saca? Ele marca, é tipo, sei lá, tu vê umas fotos tuas, nossa, como eu estou lindo naquele ano, só que assim, beleza, nesse dia eu tava querendo me matar, saca? Então, tipo, eu não tava querendo me matar, mas assim, eu tinha um sentimento bem ruim em relação à Fresno. Eu trabalhava muito pouco até pela Fresno, era 20 projetos, porque a Fresno andava sozinha. Então, é quase um disco que não é da Fresno, dentro da Fresno, assim. E aí o Tavares saiu, e a gente ia lançar mais outros EPs, era uma sequência de EPs que a gente ia lançar. Aí quando o Tavares saiu, a gente se reuniu e falou, cara, vamos fazer um disco inteiro agora. Então, é isso aí, Cemitério é isso aí. Caraca, meu. Sim, e aí a gente quis fazer com o Tavares saindo. Pra mim isso aí foi tipo assim, eu me senti tipo traído, assim, tipo assim, filho da puta, tá ligado? Me senti muito traído, entendeu? Isso aí tá no meu livro, não tô falando nenhuma novidade. Me senti tipo assim, cuspido assim. Porque eu não sabia, e eu descobri um dia depois do show, assim, muito traído. Tudo que eu falo parece que eu fui traído por uma mulher, mas não, sabe? E quando eu vi, eles estavam lá. Não, enfim. Tipo assim, e aí, o Infinito, apesar de ser um disco todo positivo, no sentido da letra dele, é um disco quase de autoajuda e pá, mas é um disco feito muito em cima da raiva, assim. É tipo assim, agora eu vou fazer o maior disco que alguém já fez nesse mundo pra provar esse bando de fã desgraçado que conheceu a banda ontem e que acha que esse cara tava na banda desde o começo, sendo que ele não tava na banda desde o começo. Eu tava na banda desde o começo. O Vavo tava na banda desde o começo. Entendeu? Eu vou provar pra vocês que tudo
tudo bem, ele saiu, ele vai fazer o projeto dele, mas assim, Fresno é essa porra que ficou, tá ligado? E a gente, entendeu? É uma motivação bem revanchista, assim, bem raivosa, tipo assim. E eu, cara, eu ficava 12 horas no estúdio, assim. Os caras, o técnico do estúdio, o resto do bando, tipo assim, caralho, mano, para. E na época eu tava malhando, eu tomava aquele Jack 3D, que é um bagulho que é igual tirar cocaína, mano. É um bagulho que é proibido hoje em dia. Mas é um negócio que os caras tomam antes de treinar pra ficar... E tipo, eu tomava isso. Então eu chegava no estúdio assim, ó, vamos gravar essa merda. E aí, mano, era uns 2 meses no estúdio assim, ó, meu, definhando. Mas enfim, não era cocaína não, era Jack 3D. Se você, marombeiro, tá informado disso. E outra, faz mal para caralho, engorda. Enfim. E aí eu fiz esse disco aí, com a Fresno. E aí, esse disco foi muito motivado por isso. Se eu vai contar essa porra, vamos fazer o clipe mais cabuloso que alguém já fez. Então assim, eu me vi de novo por um motivo ruim, que foi a saída do Tavares. E não é a saída do Tavares, ela não foi um motivo ruim, porque ele é um baixista que cantava comigo, que co-compôs algumas músicas comigo. Tipo assim, ainda é assim, um dos meus melhores amigos, um dos caras que eu mais conheço no mundo. Mas esse não era o motivo da minha raiva. A minha raiva era o público falando que era o fim da Fresno. Baseado em quê? Em desinformação. Porque os caras não conhecem. Provavelmente é os caras que acham que o Tavares gravou o Ciano também. Os caras acham que... É desinformação mesmo. Então, isso me deixava... Tipo, eu não dormia de raiva. Entendeu? Era isso. É como se o seu trabalho não valesse de nada. Né? É, tipo assim, como assim, galera? Porque a galera é muito dramática. Eu ajudei a criar esse público emo aí. Então, quando eles fazem drama por uma coisa... Tipo assim, saiu um hold da banda, os caras faziam um drama, volta a sujeira, que era um hold da... Tipo assim, os caras faziam drama, eu falei, cara, eu ajudei a criar esse monstro aí, que são as pessoas que fazem drama. Caralho. Tipo assim, óbvio que não é a totalidade do público, eu tô me referindo ao público core que fala no Twitter ali, aquele público do dia a dia. A gente tem um público que não tá nem aí se alguém saiu, ou se alguém ficou. 90% do público é assim, sabe, tu gosta de alguma banda, tu não sabe quem é o fotógrafo dessa banda. Né? Tu não sabe às vezes quem é o baixista, eu gosto daquela banda, curto aquele som lá, entendeu? Pega uma música boa aí, genérica, a música do, sei lá, Imagine Dragons, tu nem sabe quem é o guitarrista Imagine Dragons, só gosta daquela música. Então 90% das pessoas que são fãs assim, eles não levam a sério aquilo, mas aí tem esses fãs que, a Fresno tem muitos desses, que esse fã que leva muito a sério tudo, e eles levaram muito a sério a Sérgio Tavares, que foi uma coisa séria, mas sem querer, essas pessoas me destruíram, tá ligado? E eu falei assim, não, foi um disco tipo assim, eu vou cagar na cara de vocês agora, mano. Tipo um pombo gigante, né? Tipo um pombo gigante cagando na cara. Eu vou cagar na cara da porra toda, ó. Isso tu grifa, assim, vou cagar na cara da porra toda. Grifa, então, e aí, cara, enfim, esse disco aí, o Infinito veio pra caralho. Eu botei o quê? Basicamente, vamos fazer o maior clipe do mundo, a Fresno não tem dinheiro, estava sem dinheiro, não tinha um caixa da banda na época. Beleza, cara, eu pego o meu dinheiro que tinha que fazer um clipe agora, Infinitos, gastei dinheiro pra caralho. Aí beleza, agora eu vou fazer Marcas Muralhas, isso que, foda-se, mano, toma tudo que eu tenho, sabe? Era, tipo assim, foi um momento de investimento de tempo, era solteiro, não tinha filho, então eu tinha todo o tempo do mundo, e dinheiro, que não tinha gravadora, e a banda ainda estava se redefinindo, porque foi um momento que todas as bandas de rock diminuíram de tamanho e de estrutura. Pararam de viajar com caminhão, com busão, com 20 caras trabalhando, e foram diminuindo. Então a gente estava diminuindo nessa época. Em 2013, que foi o pós-Infinito, foi esse ano que tipo assim, eu trabalhei todo santo dia pra segurar a Fresno como uma banda grande, sabe? Tu vê a banda diminuindo, eu não diminui, sabe? Tipo, querendo fazer, pô, quando a gente fez o clipe de Marcas Muralhas, eu falei assim, pô, vai passar no Fantástico, caralho. Não passou. Mas enfim. A gente gravou umas 5 coisas pro Fantástico, mas eu vi que o Fantástico eles gravam 4 horas de programa e passam 2. Então várias vezes tu vai gravar um bagulho pro Fantástico, então tu não fala que tu vai aparecer no Fantástico, porque se pá, tu não vai aparecer. E a gente gravou já umas 5 coisas pro Fantástico, nenhuma foi pro ar. Foda-se, né? Fantástico. Enfim, a gente vai continuar tocando e o Fantástico não vai existir daqui a alguns anos. Cara, e aí foi muito foda esse disco aí, porque acabou... Eu consegui segurar a Fresno, assim. Quando Infinito, eu abri a Billboard lá e tava entre as 20 mais tocadas, sendo que a gente não tinha feito jabá. Foi só porque as rádios já meio que tocavam Fresno, assim. Então entrou uma música nova, eles já tocaram no embalo.
Aí eu falei, cara, chupa todos vocês, mano, olha aqui, Felipe, bombado. E clipe, não sei o quê. Enfim, foi muito foda, cara. Entendeu? Às vezes como uma coisa ruim te leva a descobrir um lado muito foda que tu não sabia que tu tinha. Aí os caras, o Lucas escreve sobre superação. É óbvio. Eu sou uma história de superação. Todo mundo é, em algum grau, uma história de superação. Mas eu superei um bagulho que, pra alguém que não me conhece, foda-se, mas assim, pra mim, era o fim da minha vida aquilo. Eu já tava olhando links de faculdade de música no Canadá, porque eu queria sumir do Brasil. Tipo assim, eu basicamente estava me matando comercialmente, me matando artisticamente, antes de fazer o Infinito, porque assim, eu não via, eu tinha preguiça de fazer, de dar a volta por cima. E o Infinito é isso aí, dar a volta por cima. Tá lá as músicas que o Bonadinho não queria, lá, tipo, Vida. Quando o cara chega ao ouvido e fala assim, que bosta de música. Enfim, tá tudo lá. E isso aí deu uma respirada foda na Fresno, assim. E aí, a gente já sabia que o Bel ia sair da banda em algum momento, porque ele é muito Tavares, Tim Tavares. E aí, já sabia que ele ia sair em algum momento. E o Tavares ter saído, a gente já achava até que ele ia sair junto. A gente nem tinha conversado, assim, o Bel vai ser também, né, não sei o quê. Aí quando ele não saiu, tipo, não saiu. E aí a gente ficou mais um tempo ali, mas aí já começou a ficar uma convivência estranha. Não durou muito de turnê do Infinito, ele já vazou pra Porto Alegre. E aí veio o nosso EP, Eu Sou a Maré Viva. Eu Sou a Maré Viva. Que aí eu estava feliz. Eu tinha percebido que falar da mina que não me queria no colégio, ok, mas existem os problemas na vida. Que aí eu já tinha alguma experiência, eu estava com quase 30 anos, sei lá, já entendia que, putz, existem coisas muito mais importantes na vida. E tipo, é sobre isso que eu quero falar agora, porque essas pessoas que hoje estão sofrendo pelas minas, pelos caras, elas vão sofrer de verdade por essas coisas aqui. E sofrer por mim no cara vai ser o esporte das pessoas, porque isso aqui é a treta real. Mas eu já me via como atravessado uma jornada, assim. Querendo ou não, eu já tinha 10, 15 anos de banda, sei lá. E aí foi o disco que a gente, vamos gravar diferente, vamos todo mundo pro sítio. Aí eu cheguei lá no Multishow e falei, a gente quer fazer um disco do sítio, a gente quer filmar, o Daniel Ferro, não sei o quê. E aí o Multishow, tá bom, toma aí. E a gente pegou essa grana, fomos pro sítio da Karen, já tava com a Karen. Fomos pro sítio da Karen, ficamos lá uma semana comendo açaí, nadando com os cachorros, papagaio, não tinha papagaio, enfim, pescando. E levamos todo o nosso equipamento e gravamos lá numa fraternidade, assim. Aí eu falei, pode ser assim também. Eu não preciso estar puto em depressão fazer um disco. E talvez não estando puto ou em depressão, que são coisas que te cegam e te fazem olhar só pra ti mesmo, só achar que a tua vida é uma bosta, eu posso falar sobre outras coisas que vão ser mais úteis ainda para as pessoas. E aí a gente fez, eu já tinha todas as músicas meio que na minha cabeça, alguma demo, mas eu não mostrei as demos pra galera da banda. Eu mostrei. A gente, vamos fazer uma música meio assim, meio assado, não sei o que, mas eu tinha um resultado que eu queria na cabeça, mas eu não quis ensaiar. A banda toda decidiu, vamos não ensaiar, vamos fazer do jeito que vim. E o Guerra é o cara mais, quanto menos planejar, mais ele fica feliz, assim, quanto mais chance de ficar horrível, mais ele vai estar excitado pra fazer uma parada muito louca. Ele é o cara do improviso, entendeu? Inclusive tocar na Fresno foi uma escola pra ele aprender a não improvisar sempre. Entendeu? Então as músicas da Fresno têm as suas durezas lá, papinho. Mas assim, calma, improvisa quando for a hora. E aí, enfim, esse foi o disco que ele já entrou assim, vamos tocar aí umas paradas muito loucas. Aí saiu o manifesto, esse buraco aqui, o Emicida vai ter que cantar nessa porra, liga pra ele. Aí o Emicida, tá bom. Aí, não, agora tinha que ter o Lenine, né, que pra mim é um dos maiores caras do Brasil. Aí liga pro Lenine, tá bom. Aí eu falei, caralho. Existe uma parada que não é provado e nunca vai ser provado, que é o lance da enfim, eu vou errar a palavra, mas existe um conteúdo que é tipo uma física quântica, só que bem esotérica, que é tipo assim, não é pensar positivo, é diferente. Eu vou ganhar na Mega Sena. Não, é tipo assim, eu ganhei na Mega Sena. Ganhei. Tipo assim, tem que ter o Lenin. Beleza, vai ter o Lenin. Vai ter o Emicida. Por quê? Porque foda-se, porque vai, eu já tô, na minha cabeça já vai. E aí eu acredito muito que, se na tua cabeça com ele já é verdade, o mundo vai dar um jeito de transformar aquilo ali numa verdade. Porque tu já vai ligar pro Lenin e falar assim,
tu vai vir aqui cantar com a gente e não sei o quê. Isso é muito poderoso. E às vezes os caras ouvem essas coisas e você fica assim, olha cara, a gente é muito teus fãs, será que tu não poderia nos dar essa força tocando? Às vezes um cara foda, como o Lenine, que é tipo um orixá, tipo assim, ele não quer ouvir, cara, tu não aqui, não sei o quê, tipo assim, olha esse som aqui, curte esse som, curtiu, vamos fazer uma parceria, não seria muito louco uma parceria do Fresno com o Lenine e com o Emicida? Então foi basicamente assim, pô Emicida, a gente tem um som com o Lenine, tu quer cantar nesse som? Aí eu cheguei pro Lenine, Lenine, a gente tem um som aqui com o Emicida, tu quer gravar esse som? Aí eu cheguei, entendeu? Tem um nome isso, assim, que é uma triangulação que tu não tem nada definido, mas tu fala pra um que tem e vai dando esse ponto sem nó que vira um grande nó. Depois eu apliquei isso inúmeras vezes. E que é meio charlatanismo isso, mas enfim. E aí, porra, cara, é um disco de 5 músicas que 3 a gente vai tocar pra sempre, assim. Que é Maré Viva, vai tocar pra sempre. Manifesto, vai tocar pra sempre. Prova de Balas, a gente parou de tocar agora, mas é uma música tipo foda do repertório da banda, assim. E que esse disco, a turnê desse disco, que é uma combinação do Maré Viva com o Infinito, com as clássicas, foi o que foi a turnê que foi registrada no nosso DVD de 15 anos. Que aí já era um negócio assim, DVD sai caro demais pra fazer, né? Vamos ver se uma gravadora paga essa conta aí. E aí a gente já tava com um outro empresário, o Elinho, que trabalha em capital inicial, então ele era super dentro da Sony, assim. Aí os caras na Sony tinham uma imagem da Fresno do Bonadio lá, mas aí tem um cara lá que chama Bruno Batista, que é um diretor artístico à moda antiga, um cara que gosta de música. Um cara que conhece música. Eu falei, nossa, existe essas pessoas ainda. Um cara que trabalha no 40º andar de um prédio foda, tem uma sala foda, trabalha na gravadora, que lida com o Lucas Luco, com sei lá o que, sertanejo, bombadíssimo, mas que pira em ouvir música ainda, né? Que não fica falando só de matemática. Então ele brigou muito pela gente lá dentro. E fez os caras lançarem um DVD, que para uma gravadora às vezes seria mais interessante lançar um disco. E não, enfim, a gente conseguiu fazer DVD pela Sony. Para nós foi o melhor contrato possível, que é um contrato para esse DVD. A gente vai investir, só fazer o DVD, a gente vai fazer esse negócio. Foi provavelmente o dia mais cabuloso da minha vida, assim. Foi o dia que, nessa nossa ressonância quântica aí, vai ser perfeito. Mentira, eu tava nervoso pra caralho, tive uma crise nervosa, tava me mudando pra essa casa, joguei tudo pro teto um dia de louco, de estressado. Mas enfim, foi muito foda, não tem nenhuma correção lá, tá tudo cabuloso. DVD de 24 músicas, que se eu chegasse na época do Bonadio, então nossa DVD vai ter de 24 músicas. Ah, vai ter quantas inéditas? Uma. E por mim não teria nenhuma, sabe? Os caras toparam uma coisa assim, porque era um DVD que mostrava a história da banda, e não pra fazer um DVD que não tem nenhum DVD teu, e aí tu vai lá e põe 4 novas que ninguém conhece, sabe? Tipo, botar uma nova que tem a ver, né? Que foi o Acordar. A gente tava lá, começamos a chorar na hora. Então. Por que você faz isso? Aquilo foi uma missa. Você chora aqui, a gente chora lá. Aquilo foi uma missa, mano. Foi uma missa aquilo. Aquilo ali foi muito foda. Pena que, porra, no Brasil, na atualidade, a gente não tem estrutura pra repetir aquilo em todas as cidades. Porque no mundo ideal, a turnê do DVD ela seria aquela cavalice em todos os lugares. Mas aquilo custa 100 pau por show. Assim. Não existe essa cifra aí no rock. Nenhuma banda. Nem o Rapa, sei lá, que faz bilheterias enormes. Não dá, é inviável. Mas assim, a gente queria fazer esse bagulho grandioso, grande, foda, não sei o que, costelão, pá, galera. E foi animal, mano. Foi uma turnê que foi até ano passado aí, eu acho. E aí chegamos no presente dia. A sinfonia de tudo que é. Que a gente começou a trabalhar em 2015 essas músicas. Escondido. Um ensaio por semana, cada vez uma música, eu ia meio que fazendo as músicas. Foi um disco que eu fiz quando a gente estava fazendo esse estúdio. Todos os móveis daqui dentro estavam na sala, assim, ó, uma bagunça, tava tudo na sala, e o piano ficava num canto assim, e aí era o único instrumento que eu podia pegar, era o piano. Aí eu, no meio da avenida, comecei a fazer essas músicas, porque eu tava querendo escrever um musical. Porque eu tinha ficado amigo de um brother meu que trabalha com musical, eu tinha que fazer musical, óbvio que eu tinha que fazer musical, é isso. E aí, a gente foi trabalhando nessa ideia de fazer um musical. Aí eu cheguei pros caras da banda, não, vamos fazer um musical, mano.
é a melhor coisa que a gente faz um disco, vira um musical, e a gente nem precisa tocar, porque o musical vai ser outros caras, uns atores, uma banda X, e a gente fica em casa. Perfeito. E aí, assim, um dia essa porra vai virar um musical. Mais cedo ou mais tarde, sem tempo. Esse ano a gente tem 2 coisas bem pontuais que a gente quer fazer. Todas elas dizem respeito a esse disco. Pode contar? Não. Por quê? Participa do selo Primeira Mão aí. Não, porque aí vai cagar minha ressonância quântica. Entendi. Não pode atrapalhar a ressonância quântica. Não pode nem um pouco. Porque aí vai ter pessoas que vão ouvir e vão falar: eu acho que eles tinham que fazer isso. Aí isso aí já atrapalha meus átomos. Exatamente. Isso atrapalha meus átomos. Tem todo o pensamento a respeito disso tem que ser vai rolar, tá rolado, já rolou. É isso aí. Então, mas assim, um dia eu vou transformar esse bagulho no musical, porque o disco foi feito, sim, ele é bem... Tem música que tem diálogos mesmo, e aí a gente falou, já que a gente conseguiu aquela vez o Lenine, vamos agora tratar de uma coisa impossível, que é, vamos fazer o Caetano Veloso cantar com Fresno. E também foi muito bizarro, mano, foi tipo assim, o Paulo Lavigne, a mulher empresária dele, uma mulher casca grossa pra caralho, não dá assunto pra qualquer um. Só que nessa vida a gente vai conhecendo pessoas, conhece pessoas. Exatamente. E aí a Anna Butler, que na época era a pessoa que basicamente decidia quem toca e quem não toca na MTV, ela fez o sucesso do Planet Hemp, do Skank, do Marisa Monte, todo mundo que foi via a MTV, assim, é uma mulher muito foda, que sei lá por que ela gosta de mim. Então isso se dá muito bem. E aí em algum momento, um dia eu queria ir no show do Caetano, ela, liga aqui pra Paula Lavigne. Caralho. E aí ela foi muito gente boa comigo, marcou assim, essa mulher é legal. Então, sempre que eu fazia alguma coisa da Fresno, eu tenho meio que um spam no WhatsApp assim que eu mando pra galera. Sempre 1 a 2 vezes por ano, não aciono essa lista sempre, senão fica um cara chato, né? E aí, ela sempre respondia, pô, que legal, não sei o quê. Aí um dia eu falei, então, a gente tem um som aqui que Caetano vai ter que cantar isso aqui. Vai ser importante pra carreira dele, não, tô brincando. E aí, olhando o cara assim, então acho que vai ser importante pro teu portfólio, sabe? Tu precisa de uma coisa assim, precisa cantar. Não, mas foi assim, a gente fez a música, ela já tinha um sample do Caetano Veloso, que é um sample de voz, de uma música que tem a capela. Já tinha isso, então eu já teria que pedir autorização de qualquer maneira pra usar esse sample. Aí a gente, mas se a gente usar o Caetano de verdade, a gente não precisa pedir uma autorização, porque a gente já vai ter o Caetano de verdade, aí o sample entra no pacote ali, né? Na real, não. Mas como a música já era a capela, não tem como provar que aquele a capela ele fez lá, eu tô confessando um crime. Enfim, e aí a gente, já tem uma música com samples do Caetano Veloso, que são micro sampleado, né? Tipo um sample. E o Daft Punk tá aí, né? Maior banda do mundo, só roubando sample. E aí, cara, a gente tinha um show no Rio, a gente queria mostrar uma música, manda no e-mail, não manda no e-mail nada, a gente vai estar no Rio, e aí vamos conversar, tete a tete, ela, tá bom, cola aí sexta-feira. Aí a gente tinha um show lá no Rio na sexta-feira, e aí fui eu e o Guerra só, porque eu pensei, como é que a gente fala Caetano Veloso? Caralho, como é que se fala com Caetano Veloso? Aí eu, vou ter que levar um cara de Recife, né, vou ter que levar, assim, foi tipo assim, porque tu não sabe o que esperar. Né? É tipo de falar com Jesus, não sabe o que esperar. Imagina se Jesus fala assim, então eu não sou o Messias é um Buda, eu sou só um brother. Ou tu não sabe se Jesus fala assim, bata punheta, hein? Vai pro inferno. Tu não sabe o que é, tu não sabe, só tem história sobre a pessoa. Então é basicamente falar com a entidade, assim, então eu não sabia. Aí eu, se for a banda inteira lá na casa do cara, vai ficar tipo assim, 4 e ele, sabe? Fica um bagulho meio, uma geografia meio estranha. Eu, não, vou levar o Guerra, porque o Guerra é um cara loucão, improvisa as coisas na hora, que ele tem a lombra, que a gente fala, né, que ele viaja, ele brisa muito. Aí eu, vamos lá, eu, Guerra. Aí comecei a defender, defender uma monografia, assim. Porque essa música chama Sou Estou Trovão, veja bem, ligo eu Data Show. Não, mas enfim, fiz uma defesa da música. Aí ele, é muito boa, vou cantar isso aí. Não, ele ainda falou assim, mas já tá boa, por que vocês querem que eu cante? Rolou um bagulho assim. Aí a mulher dele falou, né, a Paula Lavigne falou assim, canta com os caras aí. Foi tipo assim, canta aí, né? Aí ele, tá bom. Aí um dia a gente foi lá no Rio, gravamos ele, em 10 minutos, aí depois ele ficou 3 horas só contando a história, e foi para mais foda que a gente já fez, de realização, assim. Isso é da hora. E aí um disco também que a gente voltou a não pensar em nada na hora de fazer um disco. Basicamente tudo na vida tem que fazer sem pensar em nada.
tem que pensar nas coisas quando tu não tá fazendo as coisas. Quando tu tá fazendo, tem que fazer, não pensar. Então a gente não ficou pensando, vai tocar no rádio, pra que pensar nisso se o rádio não existe mais? Tipo assim, existe uma parcela da população que também não super presta atenção ainda mais no rádio, cada vez estão mais no streaming, no YouTube, e ao mesmo tempo continua caro pra tocar no rádio, né? Então, quem tocar vai ser nossos brothers que gostam da gente e que vão tocar. Tipo, o Fetter lá da Atlântida em Porto Alegre tá tocando. Tipo assim, na Mix lá, o seu amigo do Vika lá, tu vai ver, ele vai tocar o ar aí, mais cedo ou mais tarde. Porque é ressonância quântica. E aí, enfim, e aí foi um disco que a gente não fez pensando, deixa eu ver se eu vou fazer a coisa mais bonita possível. E esse cara tinha nascido, então eu não tinha mais muito tempo, eu estava bem naquele primeiro ano do nenê, não tem tempo pra nada, literalmente não tem tempo nem pra cagar. Mas a gente conseguiu fazer o disco nesses tempos em que esse cara estava dormindo, assim. E aí saiu esse disco aí, cara. Foi uma puta realização. Interessante. Lucas, muita pergunta vai ficar de fora. Que bom, Deu meia horinha tempo. pro caralho, mano. E o programa não tem parte 2. 60 minutos. Isso aí, o programa não tem parte 2, então eu vou te fazer uma pergunta simples. Vou pedir uma licença aqui ao mestre dos mestres. Quem é o mestre? Você vai descobrir. Tá. O que é a vida? Que merda de pergunta, hein, cara? Deixa eu pensar aqui. O que é a vida? Cara, tu faz pra todo mundo essa pergunta? Porque várias pessoas já te dão um Só soco para na os mais cara. especiais. Não, cara, a vida, ela é um conjunto de percepções. Por que é um conjunto de percepções? Não é um conjunto de acontecimentos. Porque o que é um acontecimento? Pode estar um cara matando a pessoa naquele prédio lá, o que é um acontecimento. Mas aquilo não faz parte da minha vida porque eu não vi. Então é uma percepção. Então a vida é o que eu percebo. Não existe uma história oficial da vida, porque mesmo que é uma história oficial, foi narrado por percepções de pessoas. Então eu não tenho como falar o que é a vida. Eu tenho como falar o que são. Eu tenho que falar só que a vida que eu entendo como vida é um conjunto de percepções de tempo passando, de coisas acontecendo e o valor pro qual eu dou essas coisas. E nada mais. Porque a tua vida, por exemplo, se perguntar isso pra um cara que está numa bad, pra um mendigo que está morrendo, a vida para ele vai ser o fim do mundo. Entendeu? Aí se perguntar para um cara que acabou de ganhar na Mega Sena, ou sei lá, acontecer alguma coisa muito forte, fazer um gol, a vida é outra coisa. Então a vida são todas as percepções de todas essas pessoas e como essas vidas das pessoas se entrelaçam e afetam uma a outra. Falei porra nenhuma, mas é isso aí. Acho que foi a resposta mais, assim, Só ele convincente. não ouviu falar. Agora tu vai deletar tudo isso que eu falei e tu vai pegar a resposta curta. Cara, pra mim, vida é o quê? Não são acontecimentos, porque o que está acontecendo lá no prédio eu não sei, são percepções, que é o que eu estou vendo aqui. Tipo Interestelar. Então, a vida é o quê? É esse entrelaçado de percepções. Porque eu percebo várias coisas, isso é a minha vida. Tu percebe várias coisas, essa é a tua vida. Se perguntar a vida como um todo, são todas as pessoas percebendo o mundo ao seu redor e afetando mais ou menos umas às outras com uma esperança de que a gente não morra, e nossas percepções não acabem, que a gente não vá pro beleléu. Então é isso. A vida é o que a gente faz enquanto a gente não está afim de ir pro beleléu. Ou quando inevitavelmente acaba indo, porque fica velho, podre e morre. Obrigado. Tu viu que a segunda Pelo tentativa papo. também foi cumprida. Foi. Eu tô falando assim, resposta 1, Resposta 1 e resposta 2. Tá bom. É Obrigado isso. pelo papo. Valeu, Mais uma mano. vez, É uma nossa. hora de entrevista, eu acho. Eu não queria que batesse uma hora. Mas bateu Mas já. bateu já, Com certeza. infelizmente, mas... Foda-se! Dane-se, né? O canal é meu. Vamos lá que eu tenho filho pra criar. Não tinha atrapalhar ele. E até o próximo programa. Vamos encerrar isso daqui. E semana que vem tem mais. Muito obrigado, Lucas. Mais Fala, uma vez. garoto. E tchau. Meia horinha, se encerra aqui. Pera. Fui! Esta fera.